Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Recentemente lançado pelo governo federal, o plano de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas gerou polêmica e foi alvo de crítica de especialistas, entidades e representantes da sociedade civil. Segundo essas críticas, as medidas propostas no documento não foram discutidas com diversos setores envolvidos na elaboração de políticas públicas referentes ao tema. Para debater o assunto, convidamos os deputados Osgivaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, e João Ananias, do PCdoB do Ceará. Deputado Osgivaldo Carimbão, o senhor que é um especialista, considerado um especialista na área, porque estudou muito o assunto, esse problema de drogas. No Brasil, o consumo de drogas tem crescido muito e tem chegado à classe média com grande desenvoltura. Como é que o senhor vê esse problema, o senhor que o estudou e que o estuda há tanto tempo? As drogas no Brasil têm levado a uma questão muito maior do que da saúde pública, é da segurança pública. O crack é quase exclusivo do Brasil. No planeta Terra, o crack é Brasil e Estados Unidos, com pequena frequência. É um subproduto, né? O crack nada mais é do que a folha da coca, aonde ali é colocado éter e acetona na folha da coca. Ali sai o princípio ativo, que é a pasta base da cocaína, ou seja, a coca, a pasta base, chamado açúcar cristal, se nós entendermos como um produto de açúcar, então para entender aquela coisa fina. Pura. Aquilo ali vale $60 mil no exterior, pra você ter uma ideia. O quilo. Enquanto por aqui, o quilo, enquanto na Bolívia, Colômbia e Peru custa R$5 mil, R$3 mil o quilo, lá $60 mil. Dizem que em Nova York é $250 mil um quilo. Se pegar essa pasta básica e profunda, e aí nós conversamos já sobre esse tema aqui. Exatamente esta pasta base, ela vem do éter e acetona, junto com a folha, é extraído ali o princípio ativo. A folha em si, ela depois é triturada quando seca, e aí, para fazer o crack, coloca-se querosene, gasolina, formol, solução de bateria, cal e cimento. O cal e cimento é para dar peso e é oxidante. Ela traz o peso, já tendo aqui no princípio ativo, com a folha, éter e acetona. Mas querosene, gasolina, formol, solução de bateria, são combustões. E aí, quando vem exatamente o peso, que é cal e cimento. E isto com 3 segundos. 3 segundos. Você fumou, você já está viciado, já é um dependente. 3 segundos. A média no Brasil é se fumar em torno de usar 30 pedras por dia. Uma pedra hoje no Brasil, em média, é R$5. Tem estado de 2, 3, como Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que são fronteiras com Bolívia, Colômbia e Peru. 98% da produção de cocaína do planeta está nesses 3 países. Bolívia, Colômbia e Peru, que é divisa com Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. E aí você tem a média nacional de R$5, um dependente químico de crack hoje, ele em torno de R$150 por dia, porquanto vai em torno de 4 mil a 5 mil por mês, é quanto gasta uma pessoa para usar crack mensalmente. Deputado João Ananias, o senhor que é médico, como é que o senhor vê esse problema da disseminação da droga no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, entre os jovens, né? Meu caro Tarcísio, meu caro deputado Carimbão, esse é um grave problema que não é só das grandes e das médias cidades. Hoje é um problema das pequenas, das vilas, da zona rural, nos estados de todo o Brasil. Disseminou-se. Disseminou-se. E uma questão aí, eu como médico, eu coloco, eu pondero, por que a sociedade está tão receptiva para isso? Por que a juventude, que num passado muito recente,
né, estigmatizava aqueles que usavam droga. De certo tempo para cá, ela iniciou com a cocaína, com os movimentos mas muito localizados, e hoje isso se dissemina. Isso torna-se uma prática usual. E aí é o contraste, é isso que o deputado Carimbão colocou. É um problema de segurança pública e um problema de saúde pública. Mas é, antes de tudo, um problema da nossa sociedade, que está no âmago dela. E é preciso, ao meu ver, se estudar esse fenômeno. Por que essa permissividade? Por que um garoto de 11 anos fuma crack? 10 anos. É isso, ao meu ver, precisa se questionar para se encontrar paralelamente à repressão, à punição aos traficantes, que defendemos assim com muito rigor. Mas é preciso, paralelamente, se estudar por que esse fenômeno está, sabe, se alastrando na sociedade. E os percentuais de recuperação de viciados são muito baixos, né? Eu vou lhe dar, meu caro Tarcísio, o deputado Carimbão é a pessoa mais indicada pelo seu preparo, né, nesse assunto, mas eu fui secretário de saúde do estado do Ceará no primeiro governo do governador Cid Gomes, portanto, há pouco tempo. Nós passamos a vivenciar um momento onde o aumento do crack passa a realmente incomodar a sociedade. Não é claro que não é só o crack. Nós não podemos tirar o alcoolismo dali de perto do crack, principalmente quando se trata da questão da saúde e da segurança pública. Porque muita gente foca no crack como se o crack fosse a maior mazela, porque é uma droga ilícita. Mas a droga lícita, que hoje é razão de muita violência, razão de muitos acidentes de carro, de moto, de 45 mil óbitos por ano. Brigas domésticas. Né? Além dos assassinatos e tudo, a violência contra as mulheres e tudo mais. Mas uma questão fundamental que nós coloquemos. O crack, ele, como disse o deputado Carimbão, ele derruba logo. O indivíduo viciado vai logo, né, ele passa a sarjeta. E o que usa outras drogas, algumas delas lícitas, ele fica muitas vezes o tempo todo produzindo acidentes, violência. O crack destrói a pessoa, né? Exatamente. Bom, eu quero dizer o seguinte, existe o consumo chamado recreativo e o consumo compulsivo. No álcool, até um pouco da maconha, você pode usar recreativamente. Eu vou beber hoje, não vou passar uma semana sem beber. Socialmente. É o chamado socialmente, nós chamamos de recreativo nesse processo. O crack não tem recreativo. Isso. O crack é compulsivo. Nós temos no Brasil bebida, que é a lícita, aí loló, aí cigarro, maconha, cocaína e crack. A cocaína muito pouco foi usada no Brasil. Ela saiu da maconha direto quase para o crack. Até porque a cocaína era mais caro, é aquilo que eu lhe falei. Ela, como é mais pura, e o crack, como é subproduto desse processo, então foi diretamente para o crack. E o crack, ele é compulsivo. E aí é onde gera a violência. Isso. Porque em 3 segundos ele vai no seu cérebro. São mais de 50 mil comandos. E nos comandos, por exemplo, de carinho, amor, afeto, relação humana, por exemplo, o dependente químico, ele perde totalmente o paladar. Ele não come mais. Ele não tem mais gosto. Ele não sabe o que é uma manga, um caju, uma goiaba. Ele não tem mais o sabor. Então ele começa a ter problemas naturalmente patológicos e mentais. E aí é aonde vem a violência. Eu gostaria de fazer, nesse plano crack, é possível vencer de Dilma, e também acho, o crack é possível vencer, não com esse plano que foi montado. O crack é possível vencer, não com esse plano. Por quê? Porque é o seguinte... Qual o erro desse plano? O erro foi o seguinte. O Brasil, nas pesquisas, mostram que em torno de 1% da população está no uso ativo do crack. Se nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos, por quanto, 2 milhões de brasileiros no uso ativo do crack. É muita gente. 7% está no uso ativo da maconha. E 68% está no uso ativo da bebida. Esses são os números, Dr. Ronaldo Laranjeiras, pela Universidade de São Paulo,
publica os números que dá essa dimensão. Muito bem. Ora, aí eu vou puxar aqui um fio do problema. Em 1970, na Copa do Mundo de 70, o Brasil tinha 30 mil presos, com 90 milhões de habitantes. Hoje nós estamos em 2012, 42 anos depois, de 1970 a 2012, dá 42 anos. O Brasil passou para 200 milhões de habitantes, 110% o aumento ativo da população. Carcerária. E nós temos hoje, não, a população brasileira. País, nós tínhamos no Brasil 90 milhões de habitantes em 70 e hoje temos 200 milhões. Naquela época a população carcerária era de 30 mil presos. Hoje nós temos 530 mil presos. Um aumento muito Enquanto grande. foi 110% o aumento da população, nós tivemos de mais de 1000% o aumento carcerário. 80%. Eu viajei 27 estados do Brasil fazendo palestras, no mínimo 2 dias em cada estado, conhecendo cada realidade. Conversei com 100% da área de segurança, de saúde dos municípios brasileiros, capitais principalmente. 80% é um número menor que eu achei no Brasil, que os que estão presos hoje são por conta de drogas. Estou dizendo, então, que mais de 400 mil presos estão envolvidos com drogas. A droga, o crack, ela tem uma patologia rápida e você tem que fazer a desintoxicação. Essa desintoxicação dá em torno de 15 dias na questão hospitalar. Só 2% de quem usa crack é quem efetivamente ele se envolve em doenças contagiosas, AIDS, hepatites, etc, etc. A saúde pública é fundamental, os consultórios de ruas, para buscar esses 2% dos 2 milhões de usuários de crack nesse país. Agora eu pergunto, toda a rede de saúde do Brasil não atende a 100 mil pessoas. E onde é que está 1.900.000? Indo para a cadeia, ou para o cemitério. Ou cadeia ou cemitério. O dependente químico, muito pouco, 98% não morre por questão patológica. Ele morre por questão de segurança pública. Ele de acerto com o traficante. Tá? E isto é um dado que tem que preocupar o Brasil. Um preso hoje, Tarcísio, está custando R$ 2.500 por mês. E a média de um apenamento é de 4 anos. 4 anos são 48 meses. 48 meses vezes R$ 2.500 dá em torno de R$ 120 mil o custo de carceragem do preso. E você acolhe um dependente químico hoje no Alagoas, o governador Teotônio Vilela, nós convencemos a criar uma Secretaria de Estado da Promoção da Paz só para acolher dependentes químicos. Alagoas hoje tem 3 mil presos, já temos hoje 1.200 dependentes químicos de crack acolhidos num projeto de acolhimento, pagando R$ 700, R$ 800 por uma pessoa dessa para ser acolhido, por 9 meses. Eu tenho hoje, provo ao senhor, levei o ministro da Saúde da Justiça semana passada em Alagoas, botei 1.000 dependentes químicos juntos. Hoje nós estamos com um índice de 60% de recuperação. Porque nós avançamos na tecnologia, avançamos na capacitação, ou seja, hoje Alagoas, graças a Deus, depois de eu rodar 18 países e 27 capitais, o governador deu todas as condições, é o primeiro estado que cria uma secretaria só para trabalhar com esse público, está começando a dar respostas, porque tem que ser em grande escala. O problema é que o Brasil tem 2 milhões de pessoas no crack. Alagoas, com 3 milhões de habitantes, tem 30 mil pessoas no crack. Eu não posso fazer um programa para atender 100 pessoas, 200. É um programa para 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Deputado João Ananias, o senhor como médico tem alguma ideia do que o país poderia fazer para dar assistência, para enfrentar esse problema? Tarcísio, Problema grave? Essa questão que o deputado Carimbão coloca, ela é já um exemplo prático. Primeiro, nós passamos vários e vários anos e ainda estamos com políticas tíbias, políticas extremamente débeis em relação a essa questão. Ou seja, o problema cresceu muito mais rapidamente e num volume maior do que a nossa capacidade, eu digo, enquanto poder público, a nossa capacidade de contê-lo, de atuar para contê-lo, para debelar o problema. Então, há uma desproporção muito grande entre o problema e a solução. A solução por parte do poder público. Porque essas soluções colocadas aí ao longo de... por filantropias, ou por isso, ou porque não estou fazendo críticas, estou colocando...
sem uma metodologia científica, porque se o cigarro, de todos que tentam deixar de fumar durante o ano, só 6% conseguem, são dados do Ministério da Saúde, só 6% conseguem, imagine em relação ao crack, em relação à cocaína, em relação ao alcoolismo. Então, nós temos políticas tíbias em relação a isso. Os resultados que o nosso deputado coloca em relação a Alagoas são resultados, ao meu ver, fantásticos. Porque no restante do Brasil, essa história de recuperar 60%, isso não existe. Isso não existe. Nós não temos sequer dados em relação aos que são recuperados. Qual é a estatística em relação a isso? Eu vi uma vez falando de 5% de recuperação de viciados. Eu quero só concluir... Não é isso? Viu, Tarcísio? Só, deputado Carimbão, eu acho que as políticas têm que ser afirmativas com poder de integrar os três entes, União, Estados e Municípios. Não adianta ter política da União se for divergente daquilo que acontece no município ou no Estado. Até porque o povo está lá no município. E isso disseminou-se, como eu falei aqui, para todos os municípios. Então tem que ter políticas lá perto onde o povo mora, lá nos municípios. E com metodologia científica e com recurso para garantir isso. Isso não se garante apenas com orações, com reza, com ações filantrópicas. A conjunção de tudo isso é fundamental. E aí a gente tem que destacar que durante todo esse período, quem ainda tentou, claro, com todo respeito, com poucos resultados, mas foram as igrejas que tentaram fazer isso, com resultados pífios exatamente porque, imagina, para eu tirar alguém do crack, só com conversa? Não, tem que ter internação por algum tempo, que, de certa forma, se choca com a reforma exatamente, a reforma psiquiátrica que aconteceu no país, que era a deshospitalização. Já no caso do crack, é necessário passar um período lá. Então, é preciso que o governo, e aí quando eu falo governo, é o governo federal, governos estaduais, governos municipais, atentem para isso e invistam em estrutura. É preciso estrutura. Isso não pode se fazer só com CAPS. O CAPS é um grande reforço, tem um grande papel na história, CAPS-AD. Mas é preciso ter estrutura para poder desintoxicar. Foi isso que o deputado Carimbão colocou. Deputado Givaldo Carimbão, falam que a taxa de recuperação de viciado é de 5%, é verdade? Parabéns. Em crack é muito baixa. Não. É o seguinte, o Brasil, o país, só tem um modelo de acolhimento para dependente químico. Ele tinha os hospitais psiquiátricos para as pessoas que têm transtorno mental grave. Com a reforma psiquiátrica, foi criado os CAPs no Brasil. E foi criado o CAPS-AD, álcool e droga, especializado nesta área. E o CAPS-AD 3, que é onde a pessoa dorme. Muito bem, ou passa fim de semana, etc. O problema do Brasil é que não adianta no crack você desintoxicar se você não fizer um tratamento a médio e longo prazo. Médio, diria, de 6 meses a 1 ano. A desintoxicação, ela é em torno de 15 dias. Ou seja, você tem alucinações, você começa a ter problemas de vissuras. Isto é real em quem usa crack. Mas nos 15 dias a fase passa. Aí é importante, ele vai ter problema agora, é com o traficante. É com a boca, é com o convívio social dele. Quando a pessoa chega o crack, ele vende tudo que tem na casa dele, vai ter que roubar na sociedade para manter o seu vício, não tem jeito. O governo federal só faz a desintoxicação. CAPS-AD no Brasil, 3, efetivamente, não tem 5. E muito poucos que dormem. Você passa o dia e à noite volta para casa. Você passa 3 dias e 2 dias volta para casa. Você, naquele momento que está ali, está fazendo a terapia. Mas quando volta, não tem jeito, vai para o consumo, porque aquilo ali é compulsivo. Aí, neste caso, 5%, naturalmente, eles são recuperados. No modelo que nós montamos em Alagoas, é um modelo único. O Brasil trabalha com comunidades terapêuticas. Nós criamos unidades de acolhimento. Qual é a diferença entre comunidades terapêuticas e unidade de acolhimento? Comunidades terapêuticas
ela trabalha a patologia e os valores. Você trabalha o ser enquanto patologia, enquanto biológico, né? Pâncreas, fígado, intestino, coração, você trabalha, enfim, mas você trabalha também os valores dele. Este é o princípio da comunidade terapêutica. Só que fica caro, porque a área de saúde fica muito caro dentro da comunidade terapêutica. Em Alagoas, nós criamos um programa próprio, comunidades acolhedoras. Eu não trato ninguém. Eu só faço acolher socialmente. As pessoas em vulnerabilidade social, que é 98% quem está usando crack, eu trago eles e nós se obrigamos a usar a rede pública de saúde. Ao invés de eu ter a rede pública na minha instituição, eu uso a rede pública. Isto barateia o custo e está me dando um resultado fantástico. Aí nós temos tido resultado. As comunidades, elas são acompanhadas por uma equipe técnica nossa, onde avaliamos trimestralmente como é que está. Tem 12 passos, ela está sendo bem aplicadas. Como é que está a alimentação, a relação com a família, como é que está a equipe técnica. Então, Alagoas são 40 instituições agora credenciadas, né, onde acolhem 1.200 dependentes químicos. E aí nós temos um pacto de relação onde qualidade é fundamental. Claro. Isto agora, para você ter uma ideia. Aonde é que não está dando certo o plano crack? O governo federal, o Ministério da Saúde lançou a portaria 121. Ao invés de botar comunidades acolhedoras, ele criou unidade de acolhimento. Em Alagoas, nós acolhemos 1.200 dependentes químicos, a média de R$800 por mês cada. Casa da instituição, pessoal deles, comida deles, nós pagamos 800 por pessoa e eles tomam conta de tudo, nós fiscalizamos e acompanhamos. Muito bem, Tarcísio. O que acontece? O governo criou o plano crack e na resolução 121 ele colocou o seguinte, em vez de ser comunidade acolhedora, é unidade de acolhimento. Só pode ser cada uma para 10 pessoas, 10. O governo federal aporta R$30 mil, ou seja, foi 3 mil por pessoa. Só que em contrapartida, no artigo 9º da portaria, ele exige 20 funcionários, 20 para tomar conta de 10 crianças. Ou seja, na prática é preciso de 25 funcionários, porque tem que ter o motorista, o contador, etc. O custo é de R$36 mil só de pessoal. Quando você vai para o custo real, vai para torno de R$55 mil. O governo do estado ou prefeitura tem que entrar com mais R$20 mil para completar os 55. Aumenta ou o custo, seja, né? R$5.500 por criança e não resolve. Porque aí não adianta você querer trabalhar o dependente químico crack só no ambiente biológico, patológico. Os valores que foram perdidos dele, carinho, amor, afeto, relação humana, perdão, não tem remédio para isto não. Isto é exatamente um programa terapêutico montado, um PIA, plano individual de atendimento para cada um. Segundo, aí eu mostrei ao ministro da Saúde e da Justiça em Alagoas, o governador e o Tribunal de Justiça. Como é que aqui com R$800 nós acolhemos e está muito bem nosso projeto e vocês querem botar por R$5.500, R$5 mil? Não tem sentido. O Estado é muito melhor não aderir ao programa crack, é possível vencer, por quê? Se eu estou bancando a 800, eu vou ter que bancar 2.500 agora. Isso não tem sentido, este processo. Deputado Givaldo Carimbão, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Deputado João Ananias, o senhor quer dizer alguma coisa? Não, eu quero também, somando a essa preocupação externada aqui pelo deputado Carimbão, dizer que, pelo menos, viu, Tarcísio, deputado Carimbão, pelo menos, esse governo, né, tanto a presidente Dilma como o próprio ministro Padilha, estão atuando nessa área, porque nós tivemos assim um período de absoluta ausência do poder público nisso. É como se fosse assim, deixa aí que eles resolvem. E, por último, colocar uma questão, a prevenção primária. Nós temos escolas, no meu estado, 97% dos meninos estão em sala de aula. Isso é uma regra hoje em todos os estados. Porque temos que prevenir. Ação preventiva, é a questão dos valores. O que é o problema? É a família que não está legando esses valores? É a escola? Então tem que encontrar aquela história das crianças descendo do rio. Vamos ver quem está jogando as crianças no rio, para a gente não estar só salvando ali pontualmente. Então,
eu acho que é fundamental fazer essa questão da prevenção primária e secundária às drogas no nosso país. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, e João Ananias, do PCdoB do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.